Muito obrigada. Bom, gente, então para começar, eu quero fazer minha Eita, professora. audiodescrição. Ah, ligou. É o meu que conectou aí. Se aparecer alguma coisa, gente, não olha. Conectou. Vocês estão aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar de um assunto, gente, muito gostoso, que nós estamos no mês da consciência negra e a gente já está aí há muito tempo falando de histórias, a gente fala sempre de um lugar de muita dor, e lógico que a gente não pode esquecer esse passado de dor e tudo que é passado e presente, né, que tem ainda muitas coisas acontecendo, mas a gente tem muitas coisas para falar de futuro. E hoje a gente quer celebrar coisas que vêm acontecendo e o que que a gente tem para aprender daqui para frente e histórias que a gente pode já compartilhar. E para isso, hoje a gente recebe uma gama de convidados aqui incríveis para a gente poder falar a respeito disso. Antes de qualquer coisa, quero fazer minha audiodescrição. Eu sou a Gisele Miller, eu sou a fundadora da S Consultoria. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos. De um lado, meu cabelo é raspado, do outro, eu tenho o cabelo no comprimento do queixo. Eu sou branca, de olhos castanhos, estou com uma maquiagem praticamente natural, estou usando um blazer azul com uma camiseta branca. E no fundo tem alguns livros que faz parte aqui do meu escritório e algumas plantas que também faz parte das minhas paixões. Bom, hoje eu vou receber aqui, para quem ainda não segue a gente nas redes sociais, daqui a pouco a gente vai colocar todos os nossos links aqui no chat para que vocês estejam todos conosco. Carol, muito ágil, já colocou tudo aqui para a gente. E hoje a Carol, gente, além dela ser aqui a nossa super apoio que ela já é no nosso dia a dia, ela também é nossa convidada especial. Então, hoje a gente vai ter aqui como convidados especiais a Carol, a Elisângela Machado, o Eliezer e o Michael. E eu vou pedir para que cada um possa se apresentar, fazendo a sua audiodescrição e contando um pouquinho da sua história, porque nada melhor do que as próprias pessoas para poder falar sobre elas mesmas. Então, vamos começar com a Elisângela, por gentileza. Elis, por favor, abre o microfone e o palco é todo teu. Obrigada, gente. Bom dia. É um prazer estar aqui de novo. É a segunda vez aqui no Diálogos com a S. Nessa semana teve um TBT que me fez recordar e pensar muito em estar aqui hoje. Então, sou Elisângela Machado, sou uma mulher negra, de pele retinta. Neste momento, estou usando uma blusa amarela, tenho cabelos anelados, né, bastante cacheados na altura dos ombros. Atrás de mim, né, eu estou com aquele estou desfocada aqui, mas o fundo é branco e tem olhos pretos, óbvio. Bom, gente, eu sou geógrafa de formação, mãe do Jefferson e do Vitor, dois jovens pretos, um de 30 anos, outro de 24, quase bem encaminhados na vida. Trabalho com gestão de projetos e sou também professora. Essas são algumas das coisas que eu gosto de fazer. E o meu maior hobby é tocar samba reggae numa banda de percussão feminina. Maravilhosa! Obrigada, Elis, seja muito bem-vinda. Agora eu quero chamar a Carol para se apresentar. E pessoal, bom dia. Eu sou a Carol, assistente de projetos aqui da S. Eu sou introvertida, então não costumo aparecer muito. Sou formada em administração de empresas. Recentemente me formei em gestão de recursos humanos. Não tenho filhos, mas eu tenho 3 gatos e um cachorro que são as minhas crianças. Eu gosto de anime, então cada um tem um nome de um anime, de um filme de super-herói diferente. A minha autodescrição, eu sou uma pessoa negra, tenho cabelos cacheados curtos, acima da orelha, olhos castanhos, estou com uma camiseta verde, não sei se dá para ver, mas uma camiseta verde. Estou com um fundo com a logo da S. Obrigada, Carol, seja super bem-vinda. Michael, por favor, se apresente para a gente. Bom dia, pessoal. Muito bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, sou um homem negro, com dreads, eles estão presos nesse momento, barba, olhos pretos, nariz fofinho. E
Estou usando uma blusa cinza, também um fundo desfocado. E me apresentando um pouco, eu costumo dizer que meu objetivo na vida é dar trabalho para o meu biógrafo, né? Então, fiz muitas coisas ao longo da vida, já tive negócios e já morei numa caverna também. E hoje eu sou muito apaixonado por ajudar empreendedores negros a fazerem captação de investimento e se desenvolverem dentro desse mercado. Eu acho que a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Michael. Eu adorei nariz fofinho e dar trabalho para o meu biógrafo. Adorei essa descrição. E olha, se me permite, em algum momento eu vou utilizá-la também. E pode deixar que eu dou crédito, sem problema nenhum. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua disponibilidade. Eli, meu amor, por favor. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Eli Santos. Eu sou neto de Manuel Roxinho, sou filho de Marisete e eu também sou tio de Lara Gabriele. Aí eu começo me apresentando, conectando minha ancestralidade e meu futuro, porque isso diz mais sobre mim do que minha graduação em Relações Públicas e meu histórico profissional na área de pessoas, ora como business partner, agora na área de talent acquisition. Eu sou um homem negro, orgulhosamente retinto, estou de barba, minha barba tá pretinha esses dias, e estou usando uma camisa com uma estampa orgulhosamente africana também. Vocês perceberam que eu estou todo trabalhado no Orgulhosamente hoje, mas é porque esse é um dia muito inspiracional, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Super obrigada, Eli. Seja muito bem-vindo também. Bom, gente, a ideia de hoje é a gente falar sobre o Diálogos. Ele nasceu, vou voltar um pouquinho só para a gente poder entender um pouco melhor de onde que ele vem, né? A gente traz o Diálogos para a gente conversar a respeito do porquê que a gente pode abrir um espaço primeiro, de falar de SD. Então é uma iniciativa da S, da gente conseguir falar com as pessoas sobre vários temas de forma gratuita e online, acessível para todas as pessoas. Então, essa é uma das expectativas. Ao longo desse ano, a gente já falou sobre diversos assuntos. Se você for até a página da S, você vai ter acesso a todos os diálogos anteriores. A gente já tinha isso num outro formato, em outro momento, que foi essa conversa que veio de TBT, que teve entre eu e a Elisa, há um tempo atrás, onde a gente falou sobre feminismo negro, né? Mas esse ano a gente tem lá. Então, todos os diálogos, eles ficaram gravados, estão na nossa página e você pode ter lá acessível. Hoje o tema do nosso Diálogos é Jornadas Afrofuturistas, Conquistas e Celebrações de Pessoas Negras, para a gente realmente poder entrar nesse tema. A gente falar um pouco mais sobre o que a gente pode construir a partir daqui e como que a gente pode ir em frente. E aí a gente parte de lugares muito distintos, não necessariamente a gente sai do mesmo lugar. Eu queria começar com a Carol, fazendo uma pergunta para ela, mas qualquer um de vocês, a qualquer momento, se tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui no chat uma pergunta, a gente vai ter momentos para a gente poder ir conversando também, para vocês poderem trazer suas questões. Queria contar aqui para vocês que a Carol, ela está participando aqui do evento, mas que ela está participando do último evento da S como S, porque ela está embarcando no próprio sonho de ser empreendedora também. A gente está super feliz de deixá-la seguir aí nessa jornada, muito feliz de ter podido fazer parte da jornada dela dentro que ela fez aqui, toda a diferença aqui na S. Então, quero agradecer imensamente por tudo que você trouxe aqui para a gente, Carol. E aproveitar e perguntar para você, né? Como que foi essa parte de letramento racial para você? Está sendo um grande aprendizado, né? Ainda estou no processo de adquirir consciência sobre o assunto e quando eu fiz um letramento, uma memória me veio muito forte, que foi quando eu fiz a minha transição capilar. Eu alisava o cabelo desde os 12 anos, gente, porque foi enraizado na gente de que o nosso cabelo era feio. E em 2019,
eu decidi fazer a transição capilar e a primeira coisa que me veio à cabeça era se eu ia conseguir trabalho depois. Na época, eu achei que era alguma paranoia da minha cabeça. No final deu tudo certo, tá, gente? Eu consegui outros trabalhos depois e na minha cabeça foi coisa de paranoia minha. Mas quando eu fiz o letramento, eu entendi as nuances e as sutilezas que o racismo estrutural tem. Então, são aprendizados que a gente leva para a vida. É aquele botãozinho que não dá para desver, como você mesmo fala. Obrigada, Carol. E falando em transição de carreira, deixa eu só fechar o áudio aqui. Elis, queria aproveitar e perguntar para você, né? Você fez uma transição de carreira recente, você passou a atuar agora no terceiro setor. Então, como que é ocupar esse espaço como mulher negra e o que você está vendo de mudança acontecer? Eu acho que primeiro dá um apoio aí para a Carol, né, nessa fase de transição dela para o empreendedorismo, né? Eu acho que nós negros, nós já nascemos empreendedores, né? A única diferença é que nós nascemos sem financiamento e por uma necessidade extrema de sobrevivência, né? Então, mas esse é um papo para outra live, né? Mas parabéns aí, Carol. Sou empreendedora há quase 20 anos, né? Além de trabalhar como CLT em outras atividades, eu também sou empreendedora e para te dizer que dá certo. Eu acho que são várias camadas aí, né, Gi? Eu saio em 2020 de Brasília, setor público federal, trabalhando dentro da academia da Universidade de Brasília, como gestora e como acadêmica, professora, e venho para São Paulo de peito muito aberto, né? E a gente foi uma das parceiras, né? Você acompanhou essa transição. Gente, meu primeiro momento foi empreender com a Gi. Eu nunca tinha visto a Gi na vida. Nós montamos como sócia uma empresa, né, Gi, de treinamento em diversidade e inclusão, e deu hiper certo. Depois formou a S, depois eu segui meu caminho de outra forma, mas deu hiper certo pelo tempo que durou essa primeira fase da minha transição, né? E então eu chego a São Paulo com meu currículo, né? Transformei 25 anos de história num currículo de uma página de gestão de projetos e de treinamentos, que é o que eu sei fazer, eu sei dar aula e sei fazer gestão de projetos. E entro no terceiro setor executivo. E detalhe, né, gente? Uma mulher preta que já tinha 25 anos de trajetória, 20 anos de liderança. Como uma pessoa preta saltitante por aí, achando, ainda sem muito letramento ou muita consciência da minha pretitude, que era normal uma pessoa preta chegar e alcançar esses espaços e entrar onde eu entrei. Quando eu chego em São Paulo, que eu entro em vagas exclusivas para pessoas pretas, aí eu vi que a coisa era bem outra, né? Eu tinha que recontar toda a minha história, tinha que provar que veio, né? Ainda tem, né? Tinha não, ainda tem que provar que vim. Então, se por um lado a gente avança muito nesse lugar de ter espaço para pessoas pretas no executivo, no terceiro setor, no mundo corporativo, por outro, a gente encontra novos desafios, que é a de acreditação da sua trajetória, que é a de acreditação de uma pessoa preta nesses lugares. Então, são outros desafios que nós vamos ter que enfrentar, inclusive aquele, tanto vindo de pessoas pretas, né, de pessoas negras, quanto de pessoas brancas, que é quem é essa liderança? Por que eu respondo a ela? Né? E a todo momento você vai ser desafiado a não estar naquele lugar de líder. Então, eu trabalho numa instituição predominantemente branca, pela primeira vez ela está fazendo um movimento de aumentar pessoas negras na sua equipe, inclusive em cargos de liderança. Qualquer informação que saia nas redes sociais que as pessoas se sintam ofendidas, né, ou discriminadas enquanto pessoas negras, os comentários, a maioria são: nessa organização não tem uma pessoa negra. E às vezes quem liderou aquela ação, quem liderou foi uma pessoa negra, às vezes pode ter sido eu. Então é uma deslegitimação dos lugares que a gente ocupa que me impactou muito. E que no momento em que eu não tinha essa autoconsciência do quanto eu era racionalizada enquanto líder, eu não percebia esse não lugar.
Então, para mim hoje, né, ocupar esse lugar e fazer essa transição, o que está muito forte é as pessoas não nos verem nessa posição, não nos verem nesse lugar. Mas eu acho que a gente tem depois muito mais para falar do que significa hoje estar nesse lugar e para onde nós queremos ir, né? E eu vi nesse 20 de dezembro, de novembro, algo muito potente, que foi ver várias colegas minhas, pretas, pardas, figurando boa parte das mídias de comunicação desse país, falando sobre essas propostas, falando sobre os seus propósitos, falando dos lugares onde elas estão atuando, no governo federal, na iniciativa pública, na iniciativa privada, no terceiro setor, né, falando que estão milionários e financiando outros, né, que eu acho que o Michael vai falar daqui a pouquinho, financiando outras pessoas negras. Então, a gente chegou nesse espaço, ou a gente está neste momento nesse espaço. Quais são as dores que nós estamos enfrentando? Eu coloquei uma aqui, mas quais são as transformações que a gente fez? Para chegar a esse 20 de novembro, com várias pessoas pretas, mulheres, figurando essas páginas da comunicação, a gente andou muito, né? A gente andou por 50, né, por 30 anos. Então, e daqui para frente, o que é que nós que estamos aqui agora vamos fazer para um 20 de novembro, daqui a 2, 3, 10 anos, a gente vê outras configurações e outras perspectivas das pessoas pretas. Então, eu acho que esse é o movimento, né? Se no momento a gente é ponta de lança, como nós estamos aqui agora, alguém foi para a gente há 30 anos, né? Cida Bento foi para mim, né? Lélia Gonzalez foi para mim, né? A Michelle Obama também foi, e outras tantas mulheres pretas que já não estão, né? Luísa Bairros foi também, outras tantas mulheres pretas foram para nós. Então, por mais que a gente sinta dor nesses lugares, porque não é fácil, tanto que nós estamos discutindo tanta saúde das pessoas pretas nos ambientes de trabalho, mas se é um lugar de dor, é também um espaço de luta, é também evolucionário, é também revolucionário. Então, nós estamos aqui fazendo para o futuro também. Então, esse 20 de novembro, ele foi muito emocionante para mim, ver o quanto nós caminhamos para chegar até aqui. Foi bonito ver, gente. Foi bonito. Que lindo, Elis. Obrigada por compartilhar. Eu acompanhei um pouquinho da tua trajetória quando você chegou em São Paulo e o choque que foi essa transformação de realidade, né? Essa mudança de sair de um setor e ir para outro, e realmente os grandes choques. E eu sou muito grata a tudo que eu aprendi com você, né? Eu acho que você me trouxe um olhar muito mais amplo e eu sou extremamente grata a tudo que você ajudou a construir na minha visão para continuar esse trabalho e que a gente possa continuar juntas aqui. Então, muito obrigada. Maico, aproveitando que a gente está falando de empreendedorismo, de futuro, das barreiras que a gente já enfrentou até aqui, conta um pouquinho de qual é o seu trabalho, o que você faz e o que você vem fazendo para ajudar essa população negra a conseguir sair das situações onde elas estavam para conseguir futuros possíveis. A gente não consegue te ouvir, Michael. Alô, alô. Agora sim. Legal. Desculpa, o Zoom, às vezes, ele prega essas peças em mim. Mas vamos lá. Eu estava conversando exatamente sobre isso e querendo simplificar, né? Eu brinco que eu faço happy hour e drinkzinho, né? Eu acho que tem uma questão muito importante que a gente viu. O principal problema que a gente enxerga é que 1% dos investimentos vai parar na mão de empreendedores negros. Essa é a realidade que a gente tem hoje e no mundo, né? De uma forma geral. Isso significa que é muito pouco, né? 99% não vai. Então, a gente não tem apoio ao empreendedorismo. Mas é interessante porque quando você começa a refletir, enfim, um pouco do trabalho que a gente faz aqui, é como que se dão as relações de confiança que levam a investimentos.
né? Muito provavelmente os não investimentos acontecem por conta de vieses conscientes e inconscientes, por conta de várias coisas que a gente não tem controle. Mas tem algumas tecnologias, algumas, algumas possibilidades, né, que a gente pode gerar relacionamento. E por mais simples que às vezes eu tenho a sensação de parecer, quando a gente está buscando investimento, o nosso principal trabalho é fazer com que as pessoas se relacionem. É fazer com que os investidores e os empreendedores se conheçam, mantenham relação, tenham. Porque quando de fato vem um pedido de investimento, ele não vem vazio, né? Ele não é um PowerPoint que a pessoa precisa simplesmente dizer sim ou não. Ele tem ali todo um histórico. E você se relaciona com um empreendedor, se ele te indica um outro empreendedor, já passa a ser uma indicação e não uma apresentação fria. Então tem uma parte ali, né, de cara, como a gente vai fazer, que estratégias que a gente pode utilizar para fazer captação de investimento para empreendedores negros, que é de fato o que a gente faz na última linha, né? Então a gente desenvolve todas elas, né? Então assim, a gente pensa muito em, cara, vamos fazer um happy hour entre empreendedores para que eles se conheçam, porque isso também troca ali entre eles investidores de alguma forma, numa segunda camada. Vamos chamar pessoas relevantes, então a gente, sei lá, trouxe o neto do Mandela, trouxe a Ailton Match, trouxe pessoas que as pessoas, investidores, etc., têm interesse em conhecer, e aí a gente coloca eles no mesmo lugar que esses empreendedores, eles acabam conversando, e contratos foram fechados assim, né? Eu tenho, né, não sei se vocês conhecem o Tarso da Troca, que fechou o contrato com a L'Oréal a partir de um desses encontros. A gente tem histórias que acontecem e que vão mostrando que existem essa tecnologia nos foi negada, né? Porque eu fico com a sensação, se você enfim, de classe média alta, que não é o caso da maior parte da população negra, quando você vai conhecer, né, você é jovem, começa a namorar, os pais vão querer saber, vão querer te dizer o que eles fazem da vida, vão querer saber o que você quer fazer da faculdade. Se você é pobre, você não vai falar disso, não vai falar do pai que é porteiro, você não vai falar de profissões que... a gente não fala sobre negócio, sobre business, a gente não tem essa tecnologia. Então, fazer encontros para falar sobre business, fazer happy hours, fazer jantares, fazer essa proposição, ela acaba gerando... E aí é uma surpresa para mim também, porque quando eu comecei, eu achava que era só apresentar investidores para as startups e tudo ia se dar. E aí eu apresentei 35 empreendedores fantásticos para 4 fundos de investimento e não teve nenhum investimento. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Então, falando um pouco de como a gente tem enxergado hoje esse jeito, né, de fazer essa tecnologia social de relacionamento, que é importante, como é que a gente cria essas rodas, a gente usa esses momentos para potencializar cada um dos trabalhos individualmente. Enfim, é um pouco desse sonho. Que legal, Michael. Uma delícia ouvir como que a gente vai aprendendo rápido com essas questões, né? A crença de que é só pegar essa pessoa incrível, juntar com esse cara que tem a grana e que vai sair o resultado, e que não é essa equação, não é tão simples, né? Tudo que envolve da parte da confiança, do networking, das relações, e o quanto que a gente percebe que não é óbvio. Aquilo que a gente acha que é trivial não é, e que a gente precisa realmente cultivar, e principalmente uma população que estava marginalizada e que a gente está trazendo cada vez mais para tirar a margem. Então, muito importante e relevante esse trabalho, parabéns. Eu fiquei encantada quando a Elis me contou sobre você, e ainda mais encantada quando a gente ouve suas histórias. Daqui a pouco eu vou querer ouvir um pouquinho mais. Agora, Eliezer, por favor. Eu estava aqui procurando o nome da filósofa, eu só lembrei o primeiro nome dela, a Catiúcia. Ela fala que o futuro é ancestral. Então, me conta um pouquinho, como que o futuro pode ser ancestral? O que que a gente tem que conectar do passado para poder chegar no futuro? Gi, quando você me chama de Eliezer, parece que tá me dando uma bronca, tá? Tá Eu bom, prefiro Eli, meu amor. meu amor. Ai, amor, há amor no mundo corporativo, tá, pessoal? É, eu quero
começar a minha fala me apropriando da poesia de Jorge Ben, tão marcada na minha memória pela interpretação de Ellen Oléria, né, uma cantora preta maravilhosa, brasiliense, certo, Elis? É, Jorge Ben fala assim: ao centro, senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco, branco e branco, sendo colhido por mãos negras. Essa foi a forma como nos retrataram. Apagaram a nossa história. Nos retratam de um lugar de passividade, né? Não é retratada a luta, a resistência, o zumbi é apagado. E por que que é importante falar disso? Porque não existe futuro se a gente não se apoia no passado, se não tem representatividade, se eu não conheço histórias de sucesso, né? Então, é importante conectar as nossas entregas, as nossas vitórias, e aí ouvindo uma indicação até da Gi, o Projeto Quirino, lá do Thiago Ruggiero, eu fui descobrir de como a gente tem contribuições na tecnologia de, da própria mineração, né? De como a gente é referência da siderurgia. E a forma como nos apresentam é de um jeito sempre rudimentar. A gente trouxe tecnologias da agricultura e a história não conta isso, né? Então, como pensar no Wakanda sem pensar que o Wakanda não está no futuro, o Wakanda está no passado? Aí eu convidá-los vou convidá-los a dar um Google e conhecer o Bloco Ileaê, a conhecer o Cortejo Afro, a conhecer mais da história de Margarete Menezes. Isso é o futuro. O futuro é um lugar em que nós nos vemos por lentes afrocentradas, que nos tira de um lugar de dor. A gente conhece, sabe que a dor existe, mas somos muito mais que isso. Tem uma canção que fala: permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Eu vou falar da minha dor quando me for interessante falar dela, mas eu também quero falar das minhas vitórias. E o afrofuturismo é sobre isso, mas a sustentação dele está no que a gente se reconhece. E falar de ancestralidade, Gi, é muito engraçado para mim. Eu estou muito apaixonado por isso, porque eu vivi a minha fase de apagamento de ancestralidade. Como eu cresci numa religião que nega, né, ou que marginaliza, né, as matrizes africanas, eu negava falar dos orixás, falar da força, né, da religião africana, da música africana. Me ver conectado com isso também é um exercício pessoal de aprofundamento, de identidade, sabe, de falar: esse é meu DNA. E hoje eu entendo porque quando eu ouço um tambor, meu coração pulsa de um jeito diferente, porque está no meu DNA. Sabe? Então, de que forma é que a gente pega essa galera aí que está no auditório tão lindo do Senai de Parauapebas e fala assim, ó: antes de você veio alguém, mas você pode ir muito além. Sabe? De que eles fizeram o gesto, eu estou apaixonado por esse auditório lotado. Mas como é que a gente gera representatividade para que o futuro seja possível? E aí, para fechar, eu nunca esqueço, eu estava um dia em casa e vi minhas sobrinhas brincando, e uma delas falando assim: eu sou a Xuxa. A outra: eu sou a Angélica. Falei: você não é a Angélica, você não é a Xuxa. Qual referência que eu podia dar para elas? Elas ligam a televisão e elas só têm a Xuxa e a Angélica. Então, hoje eu tenho a Elis, eu tenho a Rachel, eu tenho a Maju Coutinho, né? Então, de que forma é que eu conecto o passado e o futuro por uma ligação de esperança, mas, sobretudo, uma ligação de credibilidade, né? Acreditar que é possível, né? E a gente tem falado muito, né, Elis? A gente não quer mais ser primeiro de nada, porque ser primeiro também não é uma coisa boa. Eu quero ser mais um negro no mundo de negócios, Michael. Eu quero ser mais um negro executivo nas grandes multinacionais. Eu quero ser mais um negro ocupando esses espaços de poder. E eu acho que conectar essas duas coisas
alavanca a história dessa garotada aí do Senai e muitos outros como nós, sabe? Que lindo, Eli. Obrigada por trazer isso. É muito legal quando a gente pensa nessa questão da ancestralidade e ligar ao futuro, né? Eu costumo, em todo lugar que a gente vai conversar a respeito, de diversidade e inclusão, eu costumo sempre dizer que só existe preconceito quando a gente não conhece o assunto, né? A gente precisa conhecer a nossa história, porque se a gente não conhece a nossa história, a gente tem uma série de visões, às vezes, que não condiz com a realidade. A gente parte de um lugar que a gente desconhece muito do nosso passado. Então, falar de história é falar realmente. E ser o primeiro é extremamente cansativo e árduo. A gente não quer mais ser o primeiro, a gente só quer, né, ter um caminho um pouco mais tranquilo. A gente quer poder estar ali realmente usufruindo das coisas que realmente. Então, é muito importante a gente honrar quem veio antes, mas também, com certeza, deixar um caminho mais tranquilo para toda essa galera que está aí e que vai conseguir ter um caminho muito melhor. E aí, Elis, falando em caminhos para o futuro, você faz parte de um grupo que é a Conselheira 101. Conta um pouquinho para a gente o que que é ser uma Conselheira 101, que eu acho isso muito incrível. Bom, eu acho que primeiro, né, resgatando aqui um pouquinho o que o Eli falou, né, a gente não vai chamar de Eliezer, tá, Eli? E não vou chamar de meu amor também, por enquanto, só de Eli. Eu venho de uma família preta, negra, daquelas que a gente vivia em comunidade. E o que que eu quero dizer com isso? Que mesmo avançando na carreira e vindo para uma grande metrópole, né? Eu venho de Uberlândia, assim, eu morei em Uberlândia, Minas Gerais, e fui lá que eu vivi minha infância e adolescência. Então, o grupo decide, o grupo reúne, o grupo se apoia. Aquela história de que é aquela máxima, né, da africana, que fala que é preciso de toda uma comunidade para cuidar de uma criança, foi desse jeito que eu fui criada. Então, todos os meus tios, todos os meus vizinhos, todo mundo cuidava de todo mundo. Então, quando meu primeiro filho nasceu, todo mundo me ajudava a cuidar do meu filho, né? Os vizinhos, meus pais, meus tios, minhas tias, meus primos, meus avós, todos ali estavam para contribuir. Quando a gente chega, né, e a gente avança nesse processo, né, de urbanização e de metropolização, principalmente nós mulheres, nós nos vemos muito sozinhos sem essas redes de apoio. E o que a gente chama hoje de aquilombar é muito isso, é voltar a viver em comunidades. E para mim tem sido incrível, não só a experiência da Conselheira 101, eu participo de 3 outros grupos, né? Eu participo do Sankofa, que é um grupo que se reúne uma vez por mês, são mulheres negras que se reúnem para estudar questões que nos perpassam, né? E para formar uma rede de apoio. Então, esse grupo ele está indo para o 3º ano, ele começou durante a pandemia. Eu pertenço ao grupo Elas Projetam, que são mulheres que trabalham com gerenciamento de projetos em todo o Brasil, somos mais de 1.200 mulheres, que a gente se apoia e atua em rede em todos os estados brasileiros. Rede Mulheres do Brasil, principalmente trabalhando ali com as mentorias, aceleração de carreira para mulheres pretas jovens, é incrível esse programa. E o Conselheira 101, que eu entrei há pouco mais de um ano, que é para movimentar mulheres, principalmente nas posições C-level e também nos conselhos. O que representa tudo isso, gente? O que eu aprendi nesses últimos 12 meses, principalmente? É que eu não estou sozinha, né? Que se antes adentrar nesse mundo corporativo, ser uma executiva, a gente está sozinho, né? A gente fala de solidão, da solidão no mundo corporativo, tanto para homens quanto para mulheres pretas. Então a gente estava ali sozinho, a gente não tem pares com quem conversar. A gente não tem. Mas, Elisângela, não é um trabalho em equipe, é um trabalho em equipe até o momento que a gente faz parte do pacto da branquitude. Quando não serve mais, a gente não cabe, a gente não tem a maioria dos códigos, que é isso, a gente não tem, porque a gente não vem nesse meio, a gente se vê sozinha e a gente adoece. Aí, de repente, a gente começa a lidar a partir das nossas feridas, e é aí que a gente se perde.
né, que foi ali que ele falou, né, que a gente não quer contar a história a partir das nossas feridas, né, das nossas dores, mas dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Mas a gente tem muitos cortes. A gente tem muitas feridas mal cicatrizadas. E se a gente está sozinho, a gente vai adoecendo, a gente vai sendo aniquilado, porque o sistema é forte, ele é pesado. E o que faz a diferença você estar nessa rede? Primeiro que você vai ser indicada para ocupar posições que talvez você não seria em outros momentos, porque você não é desse meio. Então, aquela rede que nós não tínhamos, porque era a nossa rede de comunidade, a nossa rede preta, a nossa rede da periferia, a nossa rede do nosso bairro, da nossa igreja, que muitas vezes não nos acende a acesso a recursos financeiros, ou acesso ao mercado de trabalho, ou a conhecer pessoas que vão nos recomendar. O fato de você estar numa rede como Conselheira 101, ou qualquer uma das outras 3 que eu citei, é uma possibilidade de você fazer uma rede. Então, é networking sendo exercido com a melhor das boas impressões. E a gente precisa perceber, né, nós, enquanto pessoas pretas, que nós não temos essa rede ainda nesse meio. E que nós, pessoas pretas, ainda não temos total força para nos recomendar e nos colocar em algumas posições. Nós precisamos ter aliados. E o Conselheira 101 é a junção de pessoas pretas bem posicionadas com pessoas brancas muito bem posicionadas. E é isso que eu acredito nesse networking. É essa possibilidade das pessoas nos treinarem, como aconteceu com a Conselheira 101, como acontece na Elas Projeto. Nós somos treinadas, capacitadas, tem pessoas que nos conhecem profundamente a nossa capacidade profissional, nós temos um portfólio com esses perfis e nós recomendamos. Então, quando a nossa ministra, a Tebet, ela falou, olha, nós não temos pessoas pretas para ocupar essa posição, a primeira coisa que a Conselheira 101 falou assim, gente, quem tem interesse de ocupar essa posição? Elisângela, você quer voltar a Brasília? Então, nós vamos recomendar que um pool de meia dúzia de pessoas pretas competentes para ocupar esse posto. Mas os salários não valem a pena. Olha, então vocês vão ter que conciliar a oferta de um trabalho que chama DAS no governo público, né, que é a forma como eles pagam, a remuneração, e assim, para quem já é executivo e já trabalhou no corporativo, é um valor muito baixo. Mas aí você associa também com cargo de conselho, porque daí dá um valor maior. Você consegue fazer essa composição, consegue imputar mais ajudas de custo de moradia para que vale a pena essas mulheres pretas competentes estarem em Brasília trabalhando com você? Então, você precisa perceber também que não é porque não existem mulheres pretas. Você precisa perceber, senhora ministra, que é porque as condições que são oferecidas e as remunerações elas não são para essas pessoas pretas. Então, a gente começa a ter outros sentidos e outros significados e outras formas de nos posicionar. Agora, para chegar até a nossa ministra e dizer que existem mulheres pretas com toda essa qualificação para ocupar esses espaços, foi uma pessoa preta que falou, não, uma pessoa branca, porque ela já tinha rede, ela tinha acesso. Então, como é que nós estamos formando os nossos networkings e como é que nós estamos não só formando de aparecer no LinkedIn, aparecer na foto, tá ficando chato isso, tá, gente? Mas como nós estamos fazendo conexões genuínas com essas pessoas, ao ponto dela mandar um WhatsApp e falar, Elis, eu vi uma oportunidade aqui, parece com você. Posso te colocar a pessoa em contato? Ou Elis, né, Mike, por exemplo, Elis, olha, eu tenho uma startup aqui de negócio de impacto, muito bacana, Elis, na sua rede, na sua coordenação hoje, você tem alguém que possa financiá-lo ou dar um apoio técnico? O Maico, ele vai ter essa liberdade de me ligar, porque ele sabe que é com isso que eu estou trabalhando. Ou seja, nós estamos, gente, avançando para um movimento de formar conexões genuínas para além das nossas comunidades familiares. São conexões no setor corporativo, empresarial, no terceiro setor e principalmente, né, eu e Maico aqui nos conectamos pelo setor financeiro, pelo financiamento, pelo investimento em negócios. E é isso que a gente quer. A gente chega nesses espaços para poder formar esse network e não ficarmos sós ou sermos sós. É trazer outros junto com a gente, com essas conexões que a gente vai formando. E aí, Gi, eu acho que o que é fundamental
estar no Conselheira 101, muito para além do que parece a glamorização das mulheres pretas mais recomendadas para ocupar esses postos, porque a gente passa por um crivo, né? A gente passa por um processo seletivo, a gente passa por um processo de formação, é muito mais para dizer assim, olha, nós temos hoje, né, formamos a terceira turma, a quarta turma, né? A quarta turma de mulheres conselheiras 101, são 100 mulheres referendadas para estar no mercado. Então, a gente não vai mais ouvir falar, olha, nós não temos uma pessoa para ser diretora na minha empresa. Não, nós temos 100 para te indicar, né? Eu acho que isso é fundamental em todo esse movimento. A gente tem uma causa e temos uma genuinidade em fazer as nossas indicações, em ter mulheres pretas, pardas e pretas recomendadas para estar em vários lugares desse país. E eu acho que é isso que vai dando uma satisfação pessoal enquanto cidadã, enquanto ativista, é de ver que esse movimento ele tem competência, ele tem consistência e ele tem uma meta muito inclusiva e que, neste momento, se são 100, a gente sabe que no futuro vão ser 1.000. A gente sabe que, né, 30% desse país, ou quase 30%, é formado por mulheres pretas. A gente daqui a uns dias vai falar, olha, nós temos 30% da população brasileira podendo ocupar vários cargos. E é esse o movimento, né? Eu acho que é o mais importante. Lindo, Elis. Eu acho muito bonito da população negra esse movimento de ser coletivo. Eu acho isso uma das coisas que eu mais admiro, é o quanto que nada é individual, tudo é coletivo. Esse movimento do aquilombar, ele é algo que eu admiro e eu acho fantástico, porque as pessoas, eu costumo falar, né, quando uma pessoa negra ela ganha um salário, ela não é individual. É um salário que vai para aquela família, que vai para aquela comunidade, que vai atender várias outras pessoas. Então, quando a gente fala de equiparação salarial, não é nem justo a gente comparar o salário individual, até porque aquele não é o indivíduo em si já não vai conseguir ser comparado, porque aquele dinheiro vai movimentar mais 10 pessoas, não é uma única pessoa, né? Então já é desequilibrado nesse sentido, ainda com valores menores que o mercado pratica. Muitos lugares que a gente passa, a gente ouve falar assim, mas fazer vagas para pessoas afirmativas, para pessoas pretas, pessoas negras, será que tem gente qualificada? A gente ouve muito isso como uma questão de falar assim, olha, talvez não tenha. E o que eu costumo falar assim, tem sim. Tem, se você precisar, a gente coloca você em contato com um monte de gente boa que vai achar gente boa para você. Porque é isso, né? Eu preciso de algumas indicações, eu vou acionando as redes das pessoas pretas que eu conheço e vou falando, calma que a gente acha, porque eu sei que tem alguém muito bom e a gente vai achar essa pessoa dentro da nossa rede. E a gente vai acionando as pessoas para poder chegar lá. E aí, com isso, Michael, eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua interação com a Elis, né, de como nasceu isso, mas para além disso, né, o que mais que tem, o que brilha teus olhos nesse projeto que você lidera? Conta um pouco mais para a gente. Está com o microfone fechado. Foi. Sim, abri aqui agora. Eu acho que a Elis tocou num ponto muito, muito importante, né? E que eu acho que o Conselheiro 101 é uma dos formatos e que acontece, que é essa sensação de pertencimento de grupo, né? E que eu acho que é uma coisa que a gente está vivenciando e a gente está num momento de transição efetiva, né? As políticas afirmativas dentro das empresas, né? E ontem eu dei uma palestra, né, numa empresa sobre letramento e sensibilização, e o ponto mais tchan, né, é quando eu mostro que em 88 veio a Lei Áurea lá em 2 artigos acabou com a escravidão, né? Dar-se fim à escravidão, revoga-se as disposições em contrário, cada um por si, vai na fé, um abraço, valeu, galera, vamos nessa. 6 meses depois,
sai um decreto da imigração dizendo que só é permitido entrar, é permitido entrar de todas as pessoas do mundo, desde que não sejam da África ou da Ásia, né? São todas as pessoas do mundo. Ele diz isso, ele diz mais, ele diz, olha, você precisa, o Estado é responsável por você durante 6 meses, tem que ter casa e água para te receber, e todo fazendeiro que te receber ganha 450 mil réis. Né? Um belo programa, né? Que se o cara não tem nada, ajuda ele não tinha casa, ele não tinha água, o cara foi lá enfim, conseguiu a partir de um bem que ele vai passar para a família, para as gerações, etc., que vai garantir muita coisa. Enfim, só dando esse processo que sim, a gente vai precisar de algumas ajudas. Mas tem uma coisa que eu acredito que caiu, né? Que a gente estava muito acostumado, principalmente eu, né? Eu sou de Jacarepaguá, de uma periferia, eu achava que o advogado fazia coisas muito difíceis. Eu achava que o engenheiro fazia coisas quase impossíveis. Eu achava que isso era um negócio absurdo, né? E achava que todas as profissões, porque eu não tinha acesso, eu não conhecia ninguém, elas eram extremamente complexas. E não são, gente. A gente tem plena capacidade de aprender, tá arriscado de você entrar sem saber, até sem um diploma, sentar lá, começar a trabalhar em várias das que permitem sem o técnico, né? A liberação técnica, e você ser excelente nisso. Não tem nada de muito complicado, é super humano as profissões, etc. É que isso, aliado a essas redes, a gente começa a perceber que quando alguém, né, uma pessoa de branca, de outras famílias, etc., indica um primo, um irmão, ele também não sabia dessas coisas. Ele foi lá, ele aprendeu e ele virou, mas a realidade que tinha ali era aquela rede de relacionamentos que estava indicando. E tinha uma outra coisa que eu acho que também foi muito relevante nesse papo, é que, gente, tem um poder muito legal quando você trabalha numa organização, que é poder indicar o cara que vai trabalhar contigo. E se a gente quiser combater de fato, ser intencional no combate, a gente vai precisar abdicar desse poder. A gente vai precisar chamar alguém que a gente não conhece. A gente vai precisar tentar se relacionar com uma outra pessoa que a gente não sabe quem é. Né? E isso é um esforço, que é um esforço individual, é um esforço que não é também só sobre a corporação. É muito legal quando você fala assim, abrir uma vaga no trabalho, salário bom, deixa eu indicar aqui para um amigo. Né? E a gente vem fazendo isso aos poucos, a gente vem percebendo quem são as outras pessoas negras que estão trabalhando nessas posições, né? E a gente precisa de mais, a gente está vindo em ondas e vão ser mais, etc. E o princípio tem um pouco de sobrecarga, né? Quem tem que fazer tudo isso, o nosso trabalho é criticado, como a Elisângela disse, sobre a qualidade, acha que a entrega precisa ser muito maior, então está sob um nível de estresse relativamente maior. Mas, em contrapartida, também estamos entregando muito mais. Acho que é um pouco sobre o como a gente enxerga esse movimento. E o poder. Eu realmente acredito no poder dos relacionamentos e das pessoas se conhecerem como uma ferramenta também de entendimento, de sensibilidade. Como você falou, né? Se as pessoas não entenderem, elas não vão engajar em nenhuma ação. Se elas não acham que aquilo é importante, é possível. Se elas não sabem que, cara, teve política lá atrás, a primeira política ela já era muito distorcida, muito. Aqui não, será que não dá para fazer nada para remediar? Né? Então, assim, aí as pessoas começam a pensar um pouco. Enfim, voltando nesse processo, o que me apaixona de fato, que essa é uma tecnologia muito simples, que a gente sabe, que a gente tem os skills já com a gente, de relacionamento, de querer fazer o bem para o outro, de se apoiar, etc. A gente dá show nesses skills. Só que a gente não está ainda, né? Todos os grandes negócios que eu fechei, eles foram em restaurante, não teve nenhum que foi no PowerPoint. Só como é que eu explico isso para as pessoas? Porque também não é assim da noite para o dia, né? Você não é que você vai começar a ir em restaurante, não, você tem que fazer um trabalho enorme, bom, ter um PowerPoint maravilhoso, mas tem que se relacionar, tem que entender quem são as pessoas, quem são os tomadores de decisão como um todo, como é que as decisões são tomadas, como é que as pessoas decidem para onde vai o dinheiro, sabe? E que medos que essas pessoas têm, como é que elas decidem, como é que a gente pode saber, porque
a gente, e aí falando um pouco muito do que eu falo no dia a dia, a gente representa muitas mudanças, muitas coisas diferentes, né? Porque quando chega lá um empreendedor branquinho, ele pensa no filho dele, no primo, no sobrinho, fala, isso aqui, pô, é esforçado como um familiar. A facilidade que ele tem já de confiar, né? Então, superar essas barreiras, primeiro a gente precisa ter noção que elas existem, mas de forma humana. Não é porque é uma pessoa mal, né, do outro lado, é que, de fato, tem vieses ali, que os inconscientes, principalmente, que talvez os tomadores de decisão nem saibam que estão tomando a decisão baseadas nisso. E aí o nosso papel desse lado também é ficar mostrando, galera, ó, isso aqui está enviesado, mas, por outro lado, também se juntar, como a gente se junta e fala, então vamos fazer o nosso projeto aqui, vamos, né, mostrar que tem muito valor. E aí, um pontinho, sem me estender muito, que eu queria falar, é que tem uma questão, a gente é a maior parte da população brasileira, né? Isso significa que a gente passa muitos recursos, a gente gasta muito dinheiro, né? E a velocidade com que esse dinheiro sai da comunidade é algo que precisa ser pensado. O consumo, ele é objetivamente um ato político, né? De quem que a gente consome, o como que a gente consome, o porquê que a gente consome das empresas. Essa é uma ferramenta que ela parece que não vai fazer diferença, mas se uma empresa grande perde 5% de faturamento porque tem um problema com o D&I, eles vão investir em D&I, sabe? Eles vão, né, vão investir em diversidade, desculpa. Então, assim, a gente olhar, cara, eu estou conseguindo fazer o dinheiro circular, parece distante, mas é contínuo. É uma decisão a mais hoje, uma decisão a mais amanhã. Eu não estou falando que a gente vai parar de comprar pasta de dente da Procter Gamble. Não é sobre isso também, para comprar a pasta de dente que não funciona direito, né? Enfim, não é exatamente isso, mas refletir na compra. Pô, será que, né, tem essa loja de roupa? Será que tem uma loja de roupa equivalente de alguém mais menor? Eu vou comprar 5 aqui na C&A, vou comprar uma aqui, né? Enfim, que é uma coisa que eu acredito muito também desses processos de envolvimento. Muito legal isso, Michael. Eu conheço uma iniciativa que é Compre de uma Preta, que é uma plataforma que você entra e você conhece são mães e mulheres pretas e mães empreendedoras, que você entra lá e pode consumir do que essas mulheres produzem, né? Então, vira e mexe quando eu preciso comprar algum presente, alguma coisa, eu entro lá para ver o que tem, para conseguir ver como que eu consigo apoiar esses lugares. Então, eu acho que a escolha da compra e como que a gente pode alavancar as pessoas, os pequenos empreendedores, as pessoas que estão no início é muito importante. E a gente precisa cada vez mais ter acesso a essas plataformas, né? De como que a gente também conecta a pessoa comum, né? O consumidor a essas pessoas incríveis que estão trabalhando, começando a fazer e que a gente só conhece as grandes marcas. Então, como que a gente sai desse mundo das grandes marcas para se conectar com essas pessoas que estão ali suando para começar esse processo de conseguir o seu dinheiro, de empreender e que a gente, de outro lado, quer fazer parte disso, né? E quer apoiar essas pessoas, nem que seja como consumidores. Então, acho que isso é uma coisa super bacana também, algo que me faz refletir muito. Qual que é qual que é o meu acesso nisso? Como que eu contribuo? Lógico que eu posso contribuir de várias formas, mas uma das formas é para onde que o meu dinheiro vai. Eu quero escolher que meu dinheiro vá para o lugar certo, né? Que é para pessoas certas. Então, como que eu faço esse tipo de decisão chegar lá? Eu ficaria aqui ouvindo vocês todos por horas, né? Mas enfim, vamos lá. Eli, meu amor, agora melhorou para você não achar que eu tô brava com você? Eli começou a trabalhar comigo há muitos anos atrás. Nossa, muitos anos atrás deu até um peso aqui, né? Mas enfim. E ele teve, naquele momento, quando a gente trabalhou juntos, eu falei: você vai ter aqui o trabalho de seu primeiro,
né? Ser o primeiro homem negro numa posição de liderança, num lugar onde a gente está implantando diversidade e inclusão, e provavelmente você vai enfrentar algumas situações que eu vou estar aqui para te ajudar, mas vão ter outras coisas que você vai ter que seguir o caminho sozinho, mas eu estou por aqui. Nossa jornada juntos naquela empresa, naquele contexto, acabou em um determinado momento, mas a nossa parceria de vida continua e estamos aqui, inclusive. Como que foi depois disso continuar essa jornada? Como que você hoje se vê como esse homem negro que continuou crescendo e que eu lembro bem que tinha uma exigência enorme de ter um inglês perfeito, de ter várias coisas, de que tinha que ser o primeiro e tinha que ser excelente em tudo que fazia. Conta um pouquinho pra gente, Eli. Nossa, Gi, que legal. Fiz uma viagem no tempo aqui. A Gi me ligava e eu atendia já gargalhando. Então a gente gargalhava por alguns segundos antes de começar a tratar dos pontos. Nossa, eu acho que mudou tanto, Gi. Aquele ali de 2018, né? É importante, ele está aqui, ele faz parte do meu repertório, mas aprendeu sobre coisas que não podem ser negociadas. Tem uma postura de não negociar, de não abrir mão de essência que eu não consigo mais não ser. Né? Tudo bem se a conta não fecha para você, meu empregador, se você não aceita isso, beijinho no ombro, eu vou seguir a luz, mas eu não negocio mais com isso. Gi, continuo com a exigência com inglês. Essa semana eu tive uma reunião com os canadenses e aí eu pedi desculpas porque eu perdi o repertório. Ela falou, Eli, eu queria falar 50% de português do que você fala do inglês. Ai, deixa eu cuidar aqui dessa crença, desse gatilho. Mas, Gi, a diferença é que eu não abro mais mão de essência, eu falo com muito mais naturalidade. E eu não sei se você lembra, você falou um líder negro, e eu agora falo com muito orgulho, um líder negro e gay. Lembra quando eu te contei no carro, né? Então, esses avanços eu não nem passo para trás, porque quando eu avanço, eu levo outros comigo. E Gi, eu queria pedir licença para voltar um pouquinho na fala da Elise e voltar no ponto aqui agora como especialista de atração. Tem hora que dá uma preguicinha, né, Liz, que a gente revira os olhinhos quando alguém fala assim, eu não acho negro. Claro que não vai achar, meu amor, se você continuar procurando nos celeiros dos brancos, né? Então, e é importante, como especialista, agora eu consigo dizer isso, o match perfeito não existe. Ele não existe, né? Quando você vai para o mercado procurar alguém para uma posição, você procura quem está mais próximo daquilo que está lá no descritivo. Quando você decide ser afirmativo, você está sacramentando, você está celebrando que você está asseverando as distâncias entre esse match que não existe para ser afirmativo, porque você quer fazer um movimento que vai na contramão daquilo que a história fez com a gente. Então, pessoal, desculpa, não tem mais espaço para essas justificativas esfarrapadas, e eu acho que o Michael pontuou muito bem, não vou citar o nome da empresa, mas tem colegas aí do segmento financeiro que até hoje, se você der um Google sobre história de racismo, vai estar lá o nome deles. E sabe o que é mais sensível? Eles fizeram muita coisa depois disso. Mas o que está marcado lá na internet ainda é escorregada. Então, eu acho que está na hora da gente começar a se movimentar. Uma coisa que eu tenho percebido, Gi, é que eu tenho sentido falta de um movimento de apoio e sustentação a essas carreiras negras. Né? Né, a fazer as vagas afirmativas, mas se eu não reconheço que essa pessoa parte de um lugar diferente, eu não sei se é sustentável. Né? E aí, quando ele fala do aquilombar, ele diversas vezes, é ele, né? Diversas vezes eu me sinto muito sozinho, porque nos é esperado entregar um resultado que depende de fundamento básico de educação, que por conta das distâncias sociais nós não tivemos. E essa consciência é importante, sabe? O que o Eli de 2018 talvez não fizesse, e o de 23 faz, deixa eu desenhar para você que eu parto de um lugar diferente e que você precisa me apoiar diferente.
para eu conseguir entregar um resultado, porque eu não serei tokenizado. E aí, para quem não sabe o que significa a expressão tokenismo, é quando alguém fala assim, ó, nós temos negros aqui, e na verdade nós temos um, e esse um é o que está lá no holofote, como se esse fosse o padrão. Eu não me permito ser tokenizado. Eu decidi olhar para aqueles que se inspiram na minha história para equilibrar quando eu vou e quando eu não vou. Mas essa decisão tem que ser minha e não do outro de usar a minha imagem, sabe? Então, para não ser tokenizado, eu vou exigir ser tratado do jeito que eu preciso ser tratado, com o nível de apoio e suporte que eu preciso para entregar os resultados que são esperados. Para fechar, a gente tem um exemplo claro aí dos estudos que mostram o sucesso dos alunos cotistas nas universidades públicas, inclusive com desempenho superior a não cotistas, por conta do trabalho de aporte que é feito. Porque se você coloca alguém numa corrida e alguns corredores estão com as pernas amarradas, é óbvio que eles terão desvantagem. Mas como o óbvio precisa ser dito, estou eu aqui para não abrir mão do meu direito de dizer. Obrigada, Eli. E que bom que o Eli de 2023 é uma versão muito melhor ainda do que aquela que eu já tinha conhecido, que já era maravilhosa, da de 2018. Carol, queria que você contasse um pouquinho. A gente tem participado de alguns eventos, conhecido algumas pessoas, no intuito da gente entender um pouco mais de como que a gente ajuda as empresas a alavancar algumas iniciativas. E há pouco tempo você esteve num jantar com o G10 Favelas e a iniciativa do LinkedIn da Favela. Então, conta um pouquinho para a gente do que são essas iniciativas, como que isso ressoou em você também ao ouvir um pouco sobre esse trabalho. É um... Só um minuto, gente, deu problema aqui. Pronto. É um projeto muito legal que ajuda as pessoas da comunidade de Higienópolis. É um projeto muito bacana que o GDS Favelas e o Emprega Comunidade está fazendo. E foi muito bacana poder participar e ver os meninos da comunidade com um olhar de esperança, sabe? De que as coisas podem melhorar. E é bom ver projetos que realmente ajudam a comunidade, não é aquela coisa para inglês ver, que realmente tem processos para incluir essas pessoas no mercado de trabalho ou fazer com que essas pessoas empreendam dentro das suas comunidades e trazer investidores para dentro das comunidades para assim poder ajudar essas pessoas, inserir no mercado de trabalho ou até mesmo empreender por lá mesmo. Então, foi uma experiência muito legal, qual eu vi que realmente é um projeto que pode ajudar as pessoas de comunidade, não é aquela coisa de estou fazendo aqui para todo mundo ver, mas que no fundo não tem resultado. Obrigada, Carol. A gente vai começar aí para o final, então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, já vão se preparando aí para fazer, porque eu vou pedir para que cada um aqui façam suas considerações finais, deixe sua palavra, o que você quiser falar, que é um momento livre para vocês falarem o que vocês quiserem e dar um recado, deixar LinkedIn, enfim, o que vocês quiserem, agora o momento é de vocês, e depois eu vou abrir aqui para perguntas, para quem quiser fazer alguma pergunta. Vamos começar pelo Maico? Maico, por favor, suas considerações finais. Primeiro, agradecer, porque é muito, muito bom poder estar perto, ouvir e também compartilhar um pouco dessas vivências, me sentir parte desse movimento. Acho que todos aqui, todos estão assistindo, fora daqui também são parte disso, e que a gente está dando suportes um para o outro o tempo todo. Eu, particularmente, acho que a gente eu falei um pouco sobre que a gente precisava refletir sobre o consumo, refletir o que a gente faz com os recursos que podem parecer pequenos, mas que juntos são muito grandes, né? E mais do que isso, eu queria falar que a gente precisa ser intencional nas nossas relações, né? Que a gente precisa, de fato, para construir esse futuro, né? Se a gente, eu quero me aproximar de determinado mercado, você
precisa não só fazer um movimento de ir, conhecer e etc., como voltar, como repetir, como fazer essa parte de, eu diria insistência, mas é que todos os relacionamentos ou todas as coisas que a gente constrói, né, aprender, como a gente estava falando da Lili, ou aprender inglês, ou todas as atividades, ela exige recorrência e intenção, né? Então, a gente não pode... bom, não é que a gente não pode, pode tudo, né? Mas a gente é mais efetivo se para cada um desses problemas a gente intencionalmente bote energia de forma recorrente e reflita e se conecte. E aí eu estou super à disposição para que, enfim, né, eu posso botar no chat, meu LinkedIn é Maico Pinheiro e etc. E para que a gente se relacione, para que, eu conheço um empreendedor interessante, vamos sim falar, a gente fala, né, e não é a população negra, a população em geral, falar de coisa ruim chama mais o humano do que as coisas boas, tem aquele índice da repetibilidade, né? Se uma coisa boa, você fala para 3 pessoas, uma coisa ruim, você fala para 9. Então, assim, entender que a gente vai ter que colocar... falar bem dos produtos, falar bem das pessoas, indicá-las mais vezes, e que isso é parte do job. Isso é parte da gente construir um mundo que a gente quer viver, né? Segundo as estimativas aí, um diz 161, um diz 189, que vai demorar para a gente acabar com a inequidade racial no Brasil. Isso são 9 gerações. Não precisa ser 9 gerações, gente. Não precisa, sabe? A gente pode e precisa trabalhar diariamente para ser 8, para ser 7, para de repente ser o nosso neto, sabe? É para isso que a gente tá no job. Então, acho que é um pouco disso que eu estou sentindo hoje. Super obrigada, Michael. Quando você falou que são 9 gerações, eu nunca tinha feito essa conta de quantos anos dava quantas gerações, e realmente me impactou aqui de uma forma muito profunda. Quantas gerações são para que as coisas aconteçam? Eu penso muito naquela história, né, de que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque a gente está fazendo todo um trabalho, né? Todos nós que estamos aqui estamos imbuídos em fazer um trabalho para a gente ter um mundo melhor. Lógico que a gente gostaria que fosse melhor agora para que a gente pudesse usufruir dele, mas com certeza eu penso em deixar esse mundo melhor pelo menos para a próxima geração. Quando você fala 9 gerações, eu falei, meu Deus, eu estou fazendo a conta errada. Eu estou esperando que a próxima já usufrua disso, talvez não vai ser exatamente a próxima, né? Mas obrigada por esse momento de consciência e realidade aqui para mim. Carol, por favor, conte aí, deixe suas palavras finais para a gente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de poder compartilhar nossas histórias, nossas vivências. Foi muito rica essa conversa e agradecer todo o aprendizado que eu tive aqui com vocês. Obrigada, Carol. Agora qual Eli, né? Eu vou deixar a Elisângela agora para fazer o fechamento disso, o outro Eli. Então, Eli, diga meu amor. Esse meu amor é um abraço, você sabe disso, né? E esse abraço tem muito significado. Eu escrevi no chat, Gi, você para mim tangibiliza aquilo que na teoria a gente fala muito, né, da força do aliado, fez uma diferença no meu processo. Eu acho que a Eli estourou-se um pouco na fala dela sobre isso. Hoje é um daqueles dias que fazem valer a pena, sabe? Hoje é um daqueles dias que a gente tira o pé da cama falando, eu tenho um propósito nessa vida, eu não estou aqui à toa. E estar aqui com esses pretinhos do poder e com outros aliados falando desse futuro possível, né? Mas que começa agora. Essa coisa da geração mexe muito comigo. Gi, vou sempre citar porque você me inspira. Eu lembro um momento a gente falando de diversidade numa pauta, era sobre gênero, e aí alguém falou assim, não, a gente precisa mudar porque eu quero que minha filha tenha uma vida melhor. E a Gi pegou o microfone na plenária e falou assim, desculpa, eu não vou esperar sua filha crescer. Eu quero igualdade agora. Não sei se foram essas palavras, mas foi essa a mensagem. E eu acho que tem um pouco disso, né? A gente quer algumas coisas agora. E essas coisas que vão acontecer agora
mudam o futuro de muitos. Então, Elis, quero super conectar contigo, agora trabalhando na área de talent. Vou apresentar para minha turma e falar assim: olha só, deixa eu te apresentar as conselheiras 101, não é isso o nome? Perdão por não saber e não conhecer, perdão pela ignorância, mas para a gente plugar aqui, né, na empresa que eu estou atualmente, nós fazemos vagas afirmativas e a gente se depara com eu não encontro, né? Então, vamos procurar diferente, eu acho que esse é um aprendizado de hoje, se a gente procura nos mesmos lugares, vai ter o mesmo resultado. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui conectado com a gente, em especial para a professora Deusa lá do Senai, que conectou todos os alunos lá do Senai para assistir. É uma riqueza, assim, a gente sai dessas conversas empoderado e eu saio com o sentimento assim, vou ali na padaria, vou inspirar a pessoa que estiver na fila, sabe? Porque tem um apagamento e uma coisa das pessoas não acreditarem que podem ser. Eu lembro uma vez eu estava no Lava Jato, e aí um gurizinho falou assim para mim: pô, tio, eu queria ficar de boas assim, como você. E eu falei para ele assim: estuda, estuda, capricha na escola. Eu comprei meu carro porque eu trabalhei muito, mas eu não tinha referência na idade dele, de outros pretos que tinham carro, né? Então, como é que a gente inspira e chacoalha essa turma para fazer diferença no futuro? Eu acho que é sobre isso o meu propósito, e eu acho que esse show de conversa aqui sobre legado me fez sair inspirado. Eu vou ali na padaria daqui a pouco, sabe? Obrigada, Eli. Você vai ali na padaria vender um sonho, ou comprar um sonho, ou distribuir sonhos, né? Amei, obrigada pela sua presença. Elisângela, meu amor. Eli, agora eu já tenho um amor também, você viu, né, Eli? Gente, eu acho que é muito potente, eu acho que, assim, realmente valeu hoje levantar. Eu já estava empolgada antes, né, com esses nomes aqui para essa conversa, ver o rostinho ali da Janaína, tá lá de Brasília assistindo, ver esse auditório maravilhoso do Paraupebas, gente, vocês são incríveis, né? E esse monte de jovens, né, que eu vi aí, eu dei um zoom agora mesmo na tela para ver o rostinho de vocês. É sobre isso, gente, né? É sobre estudar, é sobre se formar, é sobre conexão, né? Nós três, nós quatro, colocamos aqui os nossos LinkedIns. Gente, LinkedIn funciona. Tem uma boa apresentação no LinkedIn, se conecte com as pessoas que interessam em onde vocês queiram estar, né? Nos lugares, nas empresas, nas pessoas que vocês têm como referência. Tem uma dúvida, tem uma questão, chama a gente ali no chat do LinkedIn que a gente responde, né? E faz diferença nas nossas vidas, né? Lembre que nós estamos aqui porque somos rede de alguém ou fizemos parte da rede de alguém. E nós podemos ser de vocês também, eu acho que isso é importante. Outra questão, gente, tenham sonhos. Dores a gente já tem demais. Tenham sonhos, planejem seus sonhos, mas estudem para realizar esses sonhos. O que muda o game? Foi estudar, gente. Foi estudar. Ah, mas foi em escola de elite? Não, eu estudei em escola pública e tive bolsa para estudar, porque eu ia muito atrás, né? Eu sou uma pessoa pós-doutora hoje. Isso é um privilégio? Pode ser um privilégio. Isso pode ser uma referência para as pessoas me usarem como Tolkien e falar, Elisângela conseguiu? Não, não pode. Eu posso ser inspiração para vocês. Porque o que teve de diferença na minha vida? Eu tive pais presentes, que a maioria das pessoas no Brasil não tem. Eu tive uma comunidade estruturada, que a maioria das pessoas não tem. Eu tive política pública municipal de habitação, saneamento, educação, saúde, e tive bolsas para estudar a graduação, pós-graduação, até chegar no doutorado. Agora, todas as pessoas tiveram a mesma oportunidade? Não. E é sobre isso que nós estamos falando, de que todas as pessoas possam ter oportunidades para chegar onde eu cheguei. Como é que a gente muda o game e começa a transformar antes de 167 anos? Em 30 anos eu comecei a mudar o game. A partir do momento que eu estudei, que eu fui a primeira pessoa da minha família a estudar, que eu fui a primeira pessoa da minha família a não precisar mais trabalhar como doméstica. Eu trabalhei como doméstica, tá, gente? Mas logo eu fui professora do Estado. Eu pude educar 2 jovens que não precisaram de empregos domésticos.
2 jovens que puderam estudar, 2 jovens que, muito diferente de mim e do Eli, falam inglês. 2 jovens que puderam escolher, a partir do sonho deles, o que eles quiseram ser, o que eles querem ser. E são 2 jovens que podem escolher, sim, não só a partir das dores, mas eles podem superar as dores, mas eles podem escolher sonhar e correr atrás dos sonhos deles. E é sobre isso que a gente está falando, sabe, gente? Pretinho, pretinhas, jovens, nós temos que ter direito de sonhar e correr atrás dos nossos sonhos. Até agora, a gente não teve. Então, quando a gente olha para um Eliezer, quando a gente olha para um Maicon, quando a gente olha para uma Elisângela, quando a gente olha para uma Carol, nós estamos falando que, neste momento, nós estamos realizando nossos sonhos, mas nós não queremos estar sozinhos. Todos nós aqui tocamos num ponto que foi fundamental. Eu estou neste lugar e estou acessando outras pessoas, ou estou levando mais pessoas para perto de mim ou para o lugar onde elas quiserem. A gente não quer ficar sozinho, não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. E ele não fica sozinho, não, manda um zap, a gente conversa. A gente arruma uma rede de amigas e a gente vem para uma live com você e a gente resolve o seu problema naquele momento. Foi isso que eu aprendi a fazer nos últimos tempos. Ele não tenho dentro da minha empresa, mas eu tenho nas redes. Chamo todo mundo para uma live, aparecem 12 pessoas aqui e me ajudam a resolver um problema hipercabeludo pelo qual eu não estou conseguindo encontrar saída. E isso tem me dado forças para continuar seguindo, né? E eu acho que é isso, né? Nós não estamos mais sozinhos, né? Eu acho que é isso, estamos juntos aqui. Obrigada, Gi, pelo convite. Ai, Elis, que fala maravilhosa, nossa, tô aqui arrepiada e sem ter o que falar depois de toda essa inspiração para a gente sonhar. Eu saio daqui sonhando com certeza. Mas antes de sair daqui, gente, eu queria convidar a Paulinha, que ela foi nosso mascote esse mês praticamente, né, Paulinha? Ontem a gente estava conversando e ela falou: Gi, essa semana já eu já posso escolher música no Fantástico, eu já posso ser o mascote da S. Então eu queria convidar a Paulinha para também dar uma palavrinha de como que foi viver esse mês da consciência negra na parceria aí com a S, falando um pouquinho. Olá, pessoal. Eu estou assim extasiada com as falas. Hoje realmente foi aquele dia de recarregar as baterias, ouvindo vocês, escutando tanta projeção de futuro, sabe? Porque ao longo desse mês, nas palestras, a gente falou muito sobre dor. Por mais que eu chegava falando de futuro, as pessoas ainda precisam muito falar das dores delas. Como a Elisângela falou, a gente ainda tem muitos cortes, muitas feridas, tem muita coisa que está com uma cicatriz muito superficial e que quando alguém bate, aquilo abre e jorra sangue assim, muito forte ainda. E enquanto vocês todos estavam falando, me veio uma frase que é: sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E hoje, escutar vocês, eu me sinto assim, poderosa, eu me sinto capaz, eu já vinha sentindo que valeu muito a pena poder falar, escutar muitas das situações, escutar dores, escutar conquistas de pessoas pretas, de mulheres pretas, de homens pretos. Tive a oportunidade de estar numa sala com 13 homens negros dentro de uma empresa e eles abrirem o coração e falarem das dores, mas também falarem que eles querem criar as filhas deles como pretinhas do poder, que elas tenham autoconfiança, que elas tenham autoestima elevada. Isso para mim foi assim uma das coisas mais transformadoras desses últimos tempos. Eu acho que eu sempre vou falar dessa situação, mas hoje eu quero agradecer imensamente todos que estão aqui. Gi, eu quero te agradecer por ser essa pessoa aliada e que nos lembra muitas vezes que a gente pode ocupar vários lugares. Porque nós, enquanto pessoas pretas, a gente se lembra, mas quando tem alguém aliado e que fala assim, não, a gente vai junto, essa corrente ela fica ainda mais forte, ela fica ainda mais poderosa e ela fica ainda mais cheia de cor. Eu repeti muitas vezes esse mês e eu ainda vou repetir pela minha vida que
a minha ação é pelo afeto. E hoje eu saio daqui carregada de afeto, de coragem e principalmente com os meus sonhos de levar a minha vida e de transformar outra vida ainda mais poderoso, mais forte e com mais certeza de que a gente não vai precisar de novas gerações. E é isso. Obrigada mais uma vez. Super obrigada, Paulinha. Gente, eu tô assim, extasiada. Eu acho que essa é a palavra que me cabe aqui. Quanta gratidão, obrigada, 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 obrigada. Elisângela, Eliezer, Maico, Carol, Paulinha, todos vocês que estiveram presentes aqui com a gente. Foi uma conversa que eu ficaria aqui, gente, por horas e horas e horas ouvindo cada um de vocês, porque foi realmente sensacional. Queria convidar as pessoas que estão aqui a abrir a câmera para a gente poder tirar uma fotinho. Quem precisa ainda colocar lá os seus LinkedIns para se conectar, fiquem à vontade. Esse diálogo está sendo gravado, então em breve vai estar lá no nosso site para quem quiser rever, se reenergizar com essa conversa deliciosa que teve aqui. Então, gente, fiquem super à vontade. Quero ver todo esse pessoal maravilhoso do Senai, gente. Que delícia ver vocês! Eu estou aqui encantada com esse número de jovens incríveis. Olha que delícia ver todos vocês por aqui. Que delicioso! Bom, gente, vamos lá. Quem puder abrir a câmera, vamos abrindo as câmeras que eu vou falar 3, 2, 1. Você vai colocar o seu melhor sorriso e mais bonito no rosto para a gente tirar aquela foto bem incrível aqui para a gente ir fechando. Então, vamos lá? 3, 2, 1 e X! Vou colocar aqui a fotinho no chat para quem quiser ficar com uma fotinho também. Então, está aqui a fotinho no chat. Gente, muita gratidão. Obrigada a todos e todas. E a gente segue aqui à disposição de vocês para qualquer outro assunto. Convidados muito especiais, obrigada a todo mundo e a todos que estiveram aqui com a gente também, super obrigada, gente. Até o próximo Diálogos, até mais. Obrigada, gente. Um beijão. Tchau, tchau.